passado, você ganhou muito dinheiro com a renda fixa e os juros altos, não é mesmo? Pois é, mas esse cenário mudou. E isso faz com que você tenha que mudar também a sua carteira de investimento para continuar ganhando dinheiro. Vamos falar sobre isso. O ano passado, o Banco Central começou o ciclo de queda da Selic, que começou em 13,75 e já está em 11,25. E quarta-feira da semana que vem, ele vai cair mais uma vez, levando para 10,75. Ou seja, todo aquele cenário de 1% ao mês na renda fixa já não existe mais. 10,75 significa mais ou menos 0,80 e alguma coisa de juro mensal, que já é bem abaixo dos 1% ao mês que você tanto gostava. E ao longo das próximas reuniões, o Banco Central deve seguir no corte da Selic, levando a Selic aí por volta de 9,5%, que é o que o mercado espera. 9,5% de taxa ao mês já é bem abaixo aí do que você estava acostumado a receber na renda fixa. E todos os seus CDBs, LCIs e LCAs que estavam pós-fixados vão passar a render menos, porque a Selic vai cair, o CDI vai cair também. Além disso, no ano passado, a gente teve também um momento muito importante do mercado, que foi o problema das lojas americanas e a recuperação judicial da Light. Esses dois problemas fizeram com que o mercado de crédito entrasse em pânico, temendo uma contaminação para as outras empresas, e os spreads de crédito de debêntures, CRIs e CRAs subiram muito. Dá uma olhada nesse gráfico. Você pode ver que os spreads de crédito das debêntures de infraestrutura subiram bastante, mas com a normalização tanto das taxas de juros quanto do próprio mercado de crédito, com a queda da inadimplência e a não contaminação para outras empresas, esse spread de crédito já caiu demais. Por fim, a gente ainda teve a questão dos isentos, o governo mudando a regra dos isentos, aumentando o fluxo atual para os isentos já existentes, caindo ainda mais os spreads. Essa redução de spread, tanto a redução das taxas de juros quanto a redução dos spreads, causou uma valorização de marcação a mercado para esse tipo de título. Olha, por exemplo, o que aconteceu somente com os títulos públicos. Nesse gráfico, a gente pode ver que as taxas do IPCA+ 2035 caíram ao longo do ano passado. E nesse outro gráfico, a gente pode ver que essa queda representou uma alta bem forte no seu preço, que foi esse ganho de marcação a mercado que a gente teve, em torno de 20%, enquanto o CDI ficou em torno de 12%, ou seja, um retorno de 200% do CDI. Esse ganho só foi possível por conta da queda das taxas e marcação a mercado. Da mesma forma que o ganho que você está tendo agora nas debêntures de infraestrutura só está sendo possível por conta da queda das taxas do IPCA+, e da queda dos spreads de crédito. Mas o que eu tô vendo é que tem muita gente recomendando debêntures de infraestrutura para o cliente comprar agora, principalmente olhando a performance histórica de 12 meses atrás. Mas é importante você saber que essa performance não vai se repetir, porque ela foi causada por esse evento extremo da quebra das americanas junto com uma taxa de juro muito alta. Ou seja, não adianta você entrar em debêntures de infraestrutura ou em crise CRAS ou em IPCA+ agora e achar que você vai ganhar a mesma coisa que você ganhou no ano passado. Não vai ganhar. Você até pode ter algum ganho de marcação a mercado, além do que está atualmente, né? Imagina que o IPCA+ hoje está 5,60, 5,70, ele pode ir até um 5, até um 4,80, ainda teria um ganho, né, a mais, mas já é menos do que aconteceu no ano passado. E isso que você tem que ter em mente. Não adianta entrar em trades que não estão mais assimétricos, que já estão mais caros, imaginando que a sua carteira vai para frente, ela não vai. Agora você está entrando num trade que já passou. Por isso que a sua carteira fica andando de lado, porque você decide, olhando a performance histórica de uma valorização muito forte, você decide entrar no título ou entrar
no ativo, pode ser um papel de bolsa, por exemplo, na hora que ele já subiu demais. E aí a simetria inexiste, né? Você tem tanto para ganhar quanto para perder, você não tem mais aquela simetria de preço, né? Aquele preço barato. E aí acontece o que com a sua carteira? Ela fica de lado. Então, se você sente que a sua carteira está de lado, você sente que você não tem ganhos agressivos, você sente que você não muda de patamar, você está sempre lá naquele mesmo volume de investimento, é um sintoma que você está entrando no trade errado na hora errada. Como é que eu faço para ganhar dinheiro, Marília, então? Você tem que se posicionar naquelas operações que estão largadas, que ninguém quer, né? Aquelas que o preço está largado, mas não qualquer uma que ninguém quer. Aquelas que o preço está largado, mas que o fundamento é muito bom. Por incrível que pareça, o mercado se envolve tanto nas narrativas, nas suas próprias narrativas, que às vezes preços de excelentes ações caem muito com as receitas aumentando e o lucro aumentando. Isso acontece constantemente no mercado. E aí o que você tem que fazer? Entrar. Você tem que ter a coragem de entrar naquilo que ninguém quer entrar, no momento que as pessoas não querem entrar, e ter a paciência de esperar. Entrou antes de todo mundo, teve a paciência de esperar, você vai colher os frutos, porque no médio e longo prazo os fundamentos encontram os preços. E uma hora a narrativa vai virar, contanto que o resultado continue vindo bom. É isso que a gente faz aqui, basicamente. Você vê, adivinha qual é o ativo que as pessoas mais estão querendo entrar agora? Além das debêntures de infraestrutura que o trade já passou. O Bitcoin, depois dele subir 150% no último ano, as pessoas querem exatamente entrar no Bitcoin. Agora, 73 mil dólares. Mas agora a simetria já está muito menor. Conversei inclusive com o nosso analista de cripto, ele acha até que o Bitcoin pode ir para 150 mil, que daria um upside de 100%. Mas um upside de 100% para um ativo que sobe e desce 40% o tempo todo, não é um upside muito alto. Sendo que tem inclusive ações da bolsa, como Prio, como Banco Inter, que são ações que a gente gosta muito aqui, do Bruce e do Ragazzi, que tem o upside de subir mais do que 100%, mais do que o Bitcoin. Então percebe que a simetria do Bitcoin não está mais tão boa assim como estava quando ele estava 20 mil dólares, né? Mas agora é que está todo mundo entrando. Então, para sua carteira realmente andar, você tem que estar disposto a entrar naqueles ativos que estão um pouco mais largados e que por alguma narrativa de mercado, o mercado não quer entrar, mas que os fundamentos seguem muito bons. É esse tipo de ativo que você tem que entrar. Outro ponto importante que vocês têm que mudar na carteira de vocês. Ah, Marília, eu tenho medo de perder, eu sou super conservador, então o que eu faço? Eu faço uma carteira bem diversificada. E aí eu tenho certeza que eu tenho uma chance menor de perder. Certo? Errado. Uma carteira muito diversificada, com vários tipos de ativos, um pouquinho em FIIs, um pouquinho em ações, um pouquinho em multimercado, um pouquinho em pré-fixado, um pouquinho em pós-fixado, um pouquinho em IPCA+, uma carteira dessa, totalmente pulverizada, sem estratégia, vai andar de lado. Por quê? Porque de repente os FIIs vão muito bem, mas o pré-fixado vai muito mal, as ações vão bem, mas o outro vai mal, e no final você fica num grande 0 a 0. O que você tem que fazer com a sua carteira? Você tem que gerir a sua carteira com estratégia. Então, você é conservador, controla o percentual de pós-fixado que você vai usar na sua carteira. Usando mais pós-fixado, conservador, Tesouro Selic, só que na parte de correr risco, corre um risco direcionado, assimétrico, num ativo largado, com alta simetria, com alto potencial de retorno. Assim que você vai mudar o potencial da sua carteira. Não é colocando um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo é um pouquinho, é rentabilidade nenhuma. Tem que direcionar a estratégia da sua carteira, tá? Não diversificando demais. Como já dizia Warren Buffett, a diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Tem que tomar cuidado com diversificação, para ela simplesmente não minguar os seus retornos. Então, o que você tem que fazer para ganhar dinheiro agora? A renda fixa já não está mais tão assimétrica e os pós-fixados vão passar a render menos agora. O que você tem que fazer então? Você tem que sair da renda fixa,
tá? Diminuir os seus pós-fixados, diminuir a sua carteira, que deve estar lotada de CRIs, CRAs, debentures e CDBs, né? Deve estar lotada disso, ou fundos de crédito, fundos de debênture de infraestrutura, enfim. Diminuir isso e tomar um pouco mais risco do outro lado, em outros ativos que ainda estão muito assimétricos. Se você não fizer essa rotação agora, quando a Selic tiver a 9, não só você vai estar rendendo bem menos, como os outros ativos de risco já vão ter andado. E aí você não vai ter mais nenhum potencial de ganho. Aí você vai querer entrar quando eles já subiram demais, aí a bolsa vai ficar instável e você vai falar para mim que bolsa é cassino, porque você entrou e não ganhou, enfim, porque você entrou com a simetria errado, tá? Então temos que tomar cuidado com isso, temos que colocar estratégia na nossa carteira de investimentos. Marília, quero aprender mais sobre como colocar estratégia na minha carteira de investimentos, pois quarta-feira dessa semana agora que vai vir, eu vou fazer uma live pós-Copom, a nossa queridíssima live de quarta-feira, lá para umas 6h30, 7 horas da noite, assim que publicarem o comunicado do Copom. Vou esclarecer para vocês o comunicado e logo depois a gente vai falar exatamente sobre isso. Como montar uma carteira com estratégia para diferenciar o seu retorno, para você realmente sentir que ela tá andando para cima, tá bom? Então te encontro quarta-feira, pode ser tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram. Espero você lá. E até lá, você pode escrever aqui embaixo nos comentários como é que tá a sua carteira, em aonde você realmente está investido. Você tá nesses títulos de renda fixa que eu falei ou você tem outra coisa? E aí eu pego essas posições e a gente conversa sobre elas na quarta-feira. Beleza? Obrigada a todos e até a semana que vem.